Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, o Billy Jean Trader aqui começando mais uma segunda-feira, mais um estudo pré-market, né? Hoje 30 de março de 2020, são 8 horas e 7 minutos, bom dia a todos mais uma vez, ao nosso petit comitê também. Espero que todos tenham descansado aí no final de semana, recarregado as baterias dentro do possível, né? Porque a notícia na mídia aí que até já dá para enjoar sobre o coronavírus. Porém, galera, uma das maiores armas que a gente tem contra qualquer epidemia é justamente a informação. Então a gente tem que estar ligado aí o tempo todo, né? Plugado para ver o que está acontecendo. E as notícias não são animadoras, né? Ontem o Donald Trump, né? É uma terceira versão do Donald Trump. A primeira ele estava negando, né, como o Bolsonaro continua negando aqui no Brasil, realmente a real dimensão do impacto negativo que essa epidemia pode trazer não só na saúde do brasileiro como na economia, né? E o Trump ele reviu a primeira versão do Trump, que está muito parecida com a do Bolsonaro hoje, né? Reviu a segunda, que era uma negação um pouquinho mais light, e ontem ele simplesmente reverteu totalmente, né? Há quem diga que Estados Unidos pode chegar a muitas mortes, né? Já está falando até em 100 mil mortes, né? Bom, resultado, ele manteve a quarentena, estendeu a quarentena até o final de abril. Então, quer dizer, aquelas medidas de incentivo para a economia, do Federal Reserve, dos 2 trilhões de dólares na economia, não estão surtindo efeito e o coronavírus não toma o menor conhecimento. Então, é isso aí. Bom dia a todos mais uma vez, deixem o seu like no nosso canal, comentem nos nossos vídeos. A gente agradece mais uma vez aí ao Alex por ter tomado a iniciativa de viabilizar aí um canal no WhatsApp, né, o nosso canal no WhatsApp, e dentro do possível ver se a gente se comunica um pouco melhor, né, porque no YouTube realmente tem muita limitação, muito embora aquilo que eu falei, eu não sei se eu daria conta de mais uma mídia, né, principalmente escrevendo, que a gente tem a nossa agenda para cuidar, tem algumas leituras para fazer do mercado, tem que operar e eventualmente tem que colocar algumas dicas, alguns estudos, não é call, apenas sentimento de mercado. De qualquer maneira, galera, a gente agradece mais uma vez e vamos experimentar esse novo canal, né, que normalmente muita gente usa, o WhatsApp ou o Telegram, né, está até se falando aí de um possível congestionamento no WhatsApp, ele está limitando o tamanho dos vídeos, né, porque muita gente em home office ou mesmo confinado em quarentena está utilizando muito mais do que se utilizava o WhatsApp. De qualquer maneira, vamos usar a ferramenta e vamos ver se a gente se comunica melhor. Bom, galera, em relação a manter papéis aí em swing trade e em buy hold, para mim é absolutamente não recomendável, né? Por mais barato que esteja, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu chutaria que o mercado ele vai ficar um pouco meio lateral. Sobe um dia, aí cai no outro dia, fica meio lateral, até as coisas se definirem. Caiu muito, né? Não que não possa cair muito mais. Mas ele pode dar aí algumas pernadas de 2.000 pontos, 3.000 pontos, até mais para baixo ou para cima. Eu diria que ele agora pode ficar numa lateralização. Pode, não estou dizendo que vai ficar, né? Tem até um sobrinho meu que nesse final de semana ele está na seguinte situação: faculdade parada, onde ele trabalha parado, ele trabalha numa cadeia de hotel aí, está parado, fechado, né? Todo mundo de férias coletivas, não se sabe o que vai acontecer, né, no retorno e quando vai ser esse retorno. Está havendo uma contradição, inclusive, no governo brasileiro aqui, quer dizer, o Luiz Henrique Mandetta, que eu julgo um cara bastante lúcido, está na mão do mundo inteiro, né? Europa, Ásia e Estados Unidos também, a galera ficar toda em casa e o governo Bolsonaro pregando o contrário. Mas é assim mesmo, na humanidade não existe unanimidade, inclusive no nosso mercado financeiro aqui, né? Eu tenho falado o tempo todo, galera, vamos nos profissionalizar, vamos ter calma, mas nem todo mundo escuta isso. O resultado é que muita gente quebra, perde dinheiro, assim como no caso de uma pandemia ou epidemia como essa aí, muita gente morre, né? Porque nem todo mundo ouve os conselhos, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, já falava minha avó. Então, é isso aí, normal. Então, em relação a papéis aí, galera, não é a hora de ficar posicionado, como voltando ao meu sobrinho aí, né? Se você tem uma grana, guarda a grana de maneira segura. Na melhor das hipóteses, faz um day trade, que ali você entra e sai rápido, não fica posicionado, né, de um dia para o outro.
e independente de qualquer coisa, mesmo que o mercado venha a subir um pouco, né? Não se sabe quando que vai acontecer isso. Na crise de 2008 durou quase um ano para essa coisa se recuperar daquela queda que teve, né? Aquela quebra de bancos, né? Lehman Brothers, etc. A famosa crise do subprime. Só que essa aqui ela é democrática, ela está atingindo praticamente, se não todos os países do mundo. Ou seja, está atingindo a tudo e a todos, né? Independente de guerra. Então, a gente vive uma guerra, né? Eu até brinco e faço um paralelo. Se a gente tivesse em guerra, você sairia do portão da tua casa para fora, sabendo que na próxima esquina pode ter um cara com um fuzil apontando para você? A diferença é que hoje a gente não sabe de onde vem esse fuzil. Se ele vem do lado esquerdo, do lado direito, de cima, de baixo. Ele é invisível, é implacável, tem uma mira certeira. Então é mais ou menos por aí. E tem gente que ainda está dando a cara, tem ainda presidente ainda pregando que todos vão à rua, que retome, saiam da quarentena. Quer dizer, é uma loucura, a gente está vivendo uma guerra mesmo, né? Isso baseado inclusive em várias autoridades internacionais e nacionais da saúde. Então é bom ficar quietinho em casa, né? E vamos que vamos, né? Essas próximas 2 semanas eu diria que elas serão cruciais aí para começar a aparecer a quebradeira, né? No comércio, na indústria, na área de serviços, né? Então é hora de cautela, mais do que nunca, né? Vamos surfar a volatilidade, a gente que é day trader, para baixo, para cima, ou mesmo não fazer nada, se lateralizar, né? Então, aqui no Brasil a gente está aí algumas semanas atrasados em relação a essa pandemia, aos efeitos dessa pandemia, atrasados em relação à China, em relação à Europa e Estados Unidos. Aqui a coisa está apenas começando, a gente tem aí mais de 100 mortos já, né? Então eu diria que nos 10, 15 dias aí a gente vai ter um cenário um pouco melhor. Estamos fechando aqui o mês de março, amanhã é o último dia, 31 de março, hoje 30 de março, né? Então os primeiros balanços do primeiro TRI começarão a aparecer aí nas próximas semanas, e aí a coisa vai dar suas caras de uma maneira mais clara, né? De qualquer maneira, a coisa é muito séria, né? Então, nos Estados Unidos está se prevendo um pico das mortes aí entre 1 e 2 semanas. Então, essa semana e a próxima, diria, são semanas cruciais, né? Petróleo lá fora está despencando, né? Atingiu níveis aí de 18 anos atrás. A briga entre a Arábia Saudita e Rússia continua, não existe nenhum sinal de trégua. Na madrugada aí, o petróleo chegou a cair mais de 9%, né? Então é isso aí, galera. Vamos dar uma olhadinha na agenda rápida, porque ela está vazia e eu diria que ela está relegada aí ao segundo plano, mas a gente tem obrigação de dar uma olhada, nem que seja rápida nela. Vamos ver aqui. Bom, o petróleo, galera, além dessa guerra aí pela superprodução, pelo aumento da produção do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, a gente tem a questão do coronavírus, né? Menos consumo de energia, né? O barril do petróleo, se não me engano, ano passado, chegou a $70. Ele está abaixo de $20, R$19,90 aí, né? Principalmente o Brent, né? Que é onde a Petrobras se baliza mais, né? Ele caiu mais do que o WTI, o West Texas Index. Então é isso aí. Bom, olhando a nossa agenda, né? A gente tem aqui às 8h25 o Boletim Focus, que é aquele apanhadão aí de opinião de várias casas importantes, como os grandes bancos, autoridades econômicas, fundos, etc., né, que eles fazem previsão de vários indicadores da nossa economia. Entre eles, os principais, o PIB, a projeção de PIB, né, já está se falando de PIB negativo aqui para o Brasil, ao longo desse ano 2020, né, PIB e inflação também. Então, às 8h25, o mercado ainda não abriu, eu diria que isso aqui estaria em segundo plano, né? A Alemanha, aqui a gente tem 2 tourinhos em relação ao índice de preço ao consumidor de março, que é o German CPI, que está escrito aqui. O que mais que a gente tem? Aí às 11 horas a gente tem aqui vendas de casas pendentes, né? Lembrando que na semana passada os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos ficaram acima de 3 milhões, né? Foram 3,1 milhões de pedidos de auxílio-desemprego. O recorde tinha sido 80 mil pedidos, isso na década de 1980. Está se prevendo que essa semana a coisa suba aí perto de 10 milhões, né? Ou seja, o desemprego ele está aumentando muito, né? Nos Estados Unidos, felizmente, eles estavam numa situação muito boa, né? Taxa de desemprego de 3,5%.
e a gente aqui beirando os 12% de taxa de desemprego. Então, para nós, países emergentes, a gente deve sofrer um pouquinho mais. Muito embora lá a previsão é da coisa piorar muito rapidamente. Então, às 11 horas a gente tem aqui venda de casas pendentes. Depois, galera, não tem mais nada aqui na agenda. Acabou. 20 horas, 20h30, 14h30. Então, é isso que a gente tem para a agenda, que, como eu falei, a gente vai dar uma passada rápida. Vamos dar uma olhada como estão os mercados lá fora? Bom, como eu falei, os mercados eles podem ficar meio lateralizados agora, ou seja, os tubas não vão querer arriscar muito e colocar muita grana, né, nesse mercado. Então, o que a gente tem aqui? Olha, futuros americanos meio que estáveis aqui, né, a menos aqui do Nasdaq, que está em mais 0,65 positivos, mas não está com aquela nem 5% para cima, 2, 3, 4% para cima, está um pouco para baixo. Então, você vê que está meio lateral aqui, né? Já a Europa está para baixo, mas também não está tão para baixo, né? Eu digo tão para baixo em relação ao que a gente viu nas últimas semanas. Naturalmente, em dias normais, ele estaria negativo. A Alemanha aqui, DAX para cima, está sem direção, né? Mais 0,12 agora. FTSE Londres em menos 0,5%, 0,5%. Paris aqui, quase 1% de queda, menos 0,92%, né? E a Espanha, onde a coisa está pegando lá, né? O número de mortes bateu recorde ontem de novo, mais de 1% de queda, menos 1,05%. Xangai fechou aqui, reloginho vermelho. Esse aqui é o site investing.com, como eu falei, é um site que roda 24 horas, ele tem a parte grátis e a gratuita. Esse portfólio aqui é o meu portfólio, eu trabalho com 4 telas, e esse portfólio aqui ele fica num cantinho aqui para a gente acompanhar no dia a dia, né? Principalmente SP500 aqui, o à vista no caso, esse aqui é futuros, o à vista está aqui embaixo, durante o dia, no intraday, porque o nosso IBOV, o nosso mini índice aqui, ele costuma, não é 100% das vezes a correlação, mas ele costuma acompanhar, tá? Pelo menos no curtíssimo prazo. Bom, então a Ásia aqui, Xangai, menos 0,90, fechou. Nikkei Japão, menos 1,57. Coreia do Sul, meio que no 0 a 0 aqui, reloginho vermelho, fechados, né, mercados. Austrália na contramão aqui, mais 7%. Hang Seng Hong Kong fechou em menos 1,32. E o petróleo, como eu falei aqui, né, o Brent bateu quase 9% aqui, e agora está um pouco acima de 5% de queda. O índice do medo, por incrível que pareça, está aqui tá negativo, significa que a coisa está mais ou menos, o pânico não está tão grande assim, ok? A julgar por isso aqui, galera, por essa leitura dos futuros americanos e da Europa, não dá para saber o que deve acontecer na nossa abertura, não dá muito para inferir. Saber a gente nunca sabe, é o mercado que sabe. Não dá muito para deduzir. É capaz que ele abra meio no 0 a 0 aqui, bem comportado também, né? Não dá para saber se ele vai abrir para cima ou para baixo, em gap up ou gap down, ok? Bom, minério de ferro, para variar, no porto de Dalian, lá na China, fechou com mais de 2% de queda, menos 2,27% de queda, né, que vai desfavorecer com certeza as ações da Vale na abertura da B3, mercado à vista às 10 horas, assim como o petróleo vai desfavorecerá os papéis da Petrobras na abertura do mercado à vista na B3 às 10 horas, ok? Então é isso aí. Vamos dar uma olhada nos nossos níveis de suporte e resistência, né, do mini índice gráfico da direita e mini dólar gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje. Galera, segunda-feira, 30 de março de 2020, são 8 horas e 20 minutos agora. Vamos que vamos. O mini índice aqui fechou nessa linha coral, que é a marca d'água, fechou aqui nos 73.300 aproximadamente, essa linha coral que é a marca d'água. E o ajuste ficou no 73.050, 73.050, que é a linha horizontal preta que se encontra aqui, ok? Para baixo, o que a gente vê de suporte? Né? Ele fechou no 73.050, naturalmente 73.000 bola é um suporte, principalmente se ele abrir bem comportado. Abaixo dele a gente vê o 72.430, o 72.000 bola, 71.800, 71.115, o 71.000 bola, abaixo dele o 70.260, depois, abaixo desse 70.260, a gente vê o 70.000 bola, naturalmente, depois o 69.000 bola, 68.000
450, que é a linha pontilhada, tracejada em azul clarinho aqui, olha, que é um suporte de diário, ponto de sniper 382 de diário. Abaixo disso a gente vê o 68.000 bola, depois 67.640, 67.000 bola, 67.000 redondo, né? 66.540, depois o 66.000 redondo, 65.150. Ele está falando de quase aqui 10.000 pontos, 8.000 pontos. 8.000 pontos. Abaixo disso, dos 65.000 bola, o 64.560, como eu falei, 64.000 bola, e vem o 63.000, 62.000 e o 61.930, que é praticamente 68.000 bola, mil bola. Para baixo, suporte, para cima, resistência, que a gente vai ver agora. Repito, ele fechou na faixa de 73.300. Para cima, o que a gente vê? Os 74.000 redondo, 74.000 bola, acima disso 74.770, 75.000 redondo, 75.800 aproximadamente, acima disso 76.000 bola, depois os 76.000 e aproximadamente 300, acima dele o 76.300 que eu falei, né? 75.800, 76.000 redondo, depois os 76.400 aproximadamente. Acima disso, 76.700, 77.000 redondo, 78.000 redondo, 78.240, 78.820. Não acreditamos que suba tudo isso, mesmo porque não tem motivo se a gente olhar os fundamentos. A gente está falando aqui de 5.000 pontos para cima. Então, repito, talvez o mercado fique meio lateral, galera. De qualquer maneira, para baixo, suporte, alvo de quem está vendido, ou eventualmente oportunidade de compra, dependendo de vários indicadores. E para cima, resistência, venda. Vamos ver a doleta para a gente fechar. A doleta fechou no 51,12, 51,13 aproximadamente, né? E o ajuste ficou lá embaixo. Ele deu uma subidona em relação ao ajuste. O ajuste ficou no 50,68,71. 50,68,71, assim como o ajuste no mini índice 73.050. Então, na doleta, essa linha horizontal preta que se encontra aqui, fechou, o ajuste foi no 50,68,71 e ele fechou no 51,12, 51,13 aproximadamente, que é essa linha coral que a gente chama de marca d'água que se encontra aqui. O que a gente vê para baixo em suporte? Essa linha azul aqui, ela não tem nada a ver, galera. O que a gente vê para baixo em suporte? Né? Ele fechou no 51,12. A gente vê o 51,00, né, que é natural, depois o 50,93, 50,85, 50,75, o próprio ajuste no 50,68,71, depois o 50,62, 50,54, 50,46, 50,41, 50,34, depois a gente vê um abismo aqui pelos 60 minutos, né, a gente vê o 50,00, 49,92, abaixo disso 49,73, 49,60, né? Não acreditamos que caia tudo isso, mas a gente tem ainda 49,36, 49,21 e o 49,00. Abaixo disso 48,82, que é uma linha horizontal azul clarinha, que é um ponto de suporte de diário. Para baixo suporte, né? Vamos ver em resistência agora. Ele fechou, repito, no 51,12, 51,13 aproximadamente. A gente já vê o 51,17, 51,22, 51,28, 51,36, 51,50. Essa linha amarela é só seguidora de stop. 51,55, 50 não, 51,55, 51,71, 51,82. Acima disso, 52,00, 52,20, 52,24 e lá em cima depois o 52,60. Para baixo, suporte, para baixo da linha coral, marca d'água, para cima, resistência. É isso, galera, que a gente tem hoje aqui nos estudos pré-market, segunda-feira. Bom dia a todos, deixe o seu like, muita calma nessa hora. O Setup Sniper 382 ele se presta principalmente com esse mercado numa incerteza total que a gente tem. Vamos que vamos, né? E vamos ver se a gente liquida a fatura o quanto antes. Se a gente enxergar alguma coisa clara, a gente entra. Se não, a gente não entra. A gente não é obrigado a fazer nada. Pode até ser que a gente não faça nada durante o dia inteiro. Vai depender do que os gráficos falam para a gente, os indicadores falam para a gente. Então, muita calma nessa hora. Bom dia a todos mais uma vez, ao nosso Petit Comitê também, né? E vamos que vamos. O espírito sniper é preciso, o preço tem de chegar na gente. Vamos lá.